Olá, meninas. Vou fazer uma aula, assim, digamos, especial, como se fosse a aula número 1, porque a gente tá fazendo um projeto, vamos iniciar um projeto Bem Me Quero, costurando vidas, costurando palavras, costurando sentimentos, e a gente vai fazer uma boneca, né? A nossa primeira atividade vai ser fazer uma boneca. E eu falei que não é necessário que se tenha uma máquina de costura, a princípio, né? Principalmente para aprender. Então dá para fazer costura à mão. E hoje nós vamos aprender uma costura que vai ficar bem forte, parecida com uma costura na máquina, né? Porque a boneca ela precisa ter uma costura forte, porque senão quando a gente for colocar o enchimento vai abrir, né? Então não dá. Então eu vou fazer um ponto grande para vocês entenderem, mas depois vocês sabem que tem que fazer o menor que conseguir, né? E aí, como é que vocês dão um nó na linha? Eu faço assim, dou uma enroladinha e puxo. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, cada um tem um jeito de fazer o seu nó, né? Tem gente que dá nó, faz assim e dá o nó mesmo, e dá umas 2 vezes, né? O importante é ficar firme, né? Deixa eu tentar abaixar aqui para vocês verem. Coloquei até um tecido vermelho e uma linha branca, né? Que é para vocês conseguirem visualizar bem. Então, a gente coloca a linha por baixo do tecido e dá o primeiro ponto. Eu vou fazer um ponto grande para mostrar para vocês, tá? Mas depois vocês sabem que a gente vai ter que fazer ponto pequenininho, né? Aí, para fazer o próximo ponto, a gente vai entrar bem no meio, mais ou menos assim, calcula, no meio desse ponto aqui, ó, tá vendo? Entrei aqui no meio. Puxo. E aí, a gente vai como se fosse, é o mesmo tamanho daqui, né? Então, a gente calcula aqui. Vamos tentar fazer esse ponto do mesmo tamanho. Só que a gente tá começando exatamente no meio do outro ponto. Então, a gente vai estar sempre na metade do ponto, entendeu? Pra começar. Depois a gente vai ver como é que vai ficando. Opa, passei a agulha por dentro. Metade do ponto. E no desenho a gente vai seguir aquela linha, né? Esse aqui eu tô fazendo grande, mas depois, só para vocês aprenderem. Depois, a gente vai fazer pequenininho, tá? Só para vocês terem ideia que vocês estão sempre voltando no ponto anterior, tá? Vai puxando a linha. Tá vendo que tá ficando, ó, como se fosse uma costura, né? A linha nem aparece a emenda da linha. Tentar pegar bem em ciminha, né? É aquela história que a gente fala, é um passo para frente e um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. Às vezes a gente tem que fazer assim na vida, né? Um passo adiante e um passo atrás. Melhor ter certeza, né? Do que errar. Vocês entenderam, né? Volta no meio do ponto
para continuar. Agora, vamos ver se o ponto tá firme. Ó, ele fica bem firme, tá vendo? Como se fosse feito uma costura mesmo, nem dá pra gente ver, né? Vamos ter que puxar assim. E quando a gente fizer, a gente vai fazer com a cor do tecido, então não vai aparecer. Então, ele vai ficar bem firme. E a gente tá fazendo um ponto grande, né? Então, pra boneca, a gente vai fazer um ponto pequeno. Então, acho que deu pra vocês entenderem, né? Sempre voltando no meio do ponto. Um ponto pra frente, um ponto no meio, e assim a gente vai. Agora, a gente vai fazer, eu vou fazer uma peça da boneca, pra vocês perceberem, porque daí ali a gente vai fazer o ponto pequenininho, tá bom? Aqui a gente fez o ponto mais graúdo, só pra que vocês entendam, tá? Gente, mesmo com óculos, eu só tô conseguindo colocar a linha com esse aqui, né? Essa bela invenção pra conseguir passar a linha aqui, porque tá difícil a vida, hein? Não enxergo. Mas assim mesmo, né? Passou dos 40, vai ficando um pouco mais difícil, né? Mas a gente dá jeito, né? Ainda bem que o povo inventou essas coisas pra facilitar a vida da gente, não é mesmo? Então, a gente vai dar um nó. Eu faço assim. E eu vou costurar o bracinho da nossa boneca. Então, eu risquei, cortei longe do risco, alfinetei. E agora, a gente vai fazer aquele pontinho lá que a gente aprendeu aqui. Deixa eu achar meu bracinho aqui. Lembrando que no bracinho, ó, a gente deixa essa parte aqui sem costurar. Então, a gente pode começar daqui ou daqui pra lá, né? Mesmo sendo costura à mão, tem que arrematar bem. E, ó, agora eu troquei a linha, tô com a linha da cor do meu tecido, tá? Então, vamos lá. Vou escolher um lado aqui e vou começar. Como que eu arremato? Dá uns pontinhos, vários pontinhos aqui no começo. Uns 2 pontinhos. E daí, segue o baile, né? Agora, a gente segue o risco. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem. Agora, a gente tem o risco para seguir, então fica fácil também. Ver se vocês estão conseguindo ver. Seguindo a linha. Ai, mas é muito difícil fazer a mão. Pode até ser que você vai achar, mas também depois que você pegar a prática, né? E outra coisa também, né? Se você não tem uma máquina, você vai ter que costurar a mão. Então, quanto mais você fizer, mais prática você vai adquirir. Ó, quase fez um nó aqui atrás. Você só vai saber se tentar, né? Não tem o ditado lá, se a vida me der um limão, eu faço uma limonada. É mais ou menos isso, né? Quem não tem cão, caça com gato. Mesma coisa. Não isso não pode ser desculpa pra gente não fazer. Se você quer muito fazer, quer muito aprender, ter uma profissão pra você, né? Ganhar um dinheiro, então você vai se esforçar e vai conseguir. Vai adquirir experiência, vai adquirir
rapidez, né, para fazer. Ai, vai demorar muito. Depois que você tiver a prática, eu creio que não. E também se demorar, né, e daí? Qualquer passo que a gente dê para frente é um passo mais perto daquilo que a gente quer conseguir, né? Então, eu falei para vocês que aquela costureira famosa, né, da Coco Chanel, quando ela começou a fazer a costura dela, ela fazia na mão. E ela se tornou referência, né, conhecidíssima em alta costura, fazendo costura à mão, reformando terno do marido, coisas dela mesma, confeccionando chapéu. E ela criou um estilo que é só dela, né? Um nome famosíssimo, muito caro as coisas dela, né? E o início foi assim, costurando à mão. Então, por que que nós também não podemos, né? E pensa no lado da terapia também, né? Coloca lá uma música que você gosta, sei lá, um louvor, uma pregação, audiolivro. Mas olha que legal, você vai ouvindo coisas e vai fazendo aqui, ó. Quando você vê, já terminou. Vamos conferir como é que tá ficando? Olha, do lado de baixo, fica bem certinho os pontos, como se fosse de máquina, né, ó. Vou tirar o alfinete só pra gente ver como que tá ficando ali. Olha, gente. Perfeito, tá? Então, não tem desculpa pra dizer que, eu não tenho máquina. Dá pra fazer muito bem. Eu não vou costurar tudo porque não vou demorar muito, né? A gente vai ficar aqui, sei lá quanto tempo até eu fazer. E outra coisa, costurando a mão, na hora de fazer as voltinhas aqui, ó, dos dedinhos, eu acredito que vai ser bem fácil, né? Que é mais fácil você com a mão, né, do que na máquina. Mas eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês que é possível e que fica, ó, perfeita a costura, tá? Ninguém vai nem dizer que você costurou a mão, tá bom? Então, não tem desculpa, bora lá, com máquina, sem máquina, vamos seguir nas nossas aulas. Vejo vocês!